gente retomar, então esse é o 52º Target Talks. A gente sempre se preocupou em trazer temas relevantes, né, da sociedade para atualizar. Eu brinco que é até um serviço para a sociedade a gente trazer pessoas que se disponibilizam de uma hora do dia, que a gente sabe o quanto tempo é precioso hoje para estar aqui e para trazer o melhor, né? E eu acho que nessa segunda etapa a gente traz muito mais colocando parceiros, que a ideia é essa, e hoje o nosso principal parceiro para alguns projetos é a Justo, então a gente tem isso. E para desmistificar, né, Kelvin, eu acho que hoje aqui a gente tem um duplo chapéu aí de trazer a realidade do que a gente passou, desde o fato do Vitor querer criar uma... E olha, ele é muito esperto, porque na verdade o Conselho já teria muito futuro, só que seria muito caro, uma coisa impagável no mercado, né? Até a gente tinha um bom parceiro, que na época era a Pulsoft, estava super disponível, porque todo mundo... Que o Vitor é um entusiasta, então todo mundo, você já conhece bem também. Todo mundo acreditou e criou uma plataforma, tá? A gente tinha, só que o custo de manter isso e de depois atualizar, de tudo que a gente te pede, a precificação acabou ficando inviável e aí a gente encontrou você que fazia melhor que a gente achava que a gente tinha um negócio bom e fazia melhor. Então, acho que essa linha aí que a gente percorreu junto nesse último ano trouxe essa experiência, né? Dessa utilização da plataforma online, mas muito mais também o offline, né? Que eu acho que o nosso trabalho duro é estar usando isso, inserindo, como a gente fez, um negócio bem diferente. Depois você vai contar do seu lado também como foi diferente a nossa experiência e tem sido, mas trazer o lado humano, né? Então a gente não deixa em nenhum momento de humanizar os nossos contatos, as relações, que era um medo que a gente acabava tendo no mercado, de padronizar, a gente não tem nada padronizado, então, para alguns negociadores, mediadores, isso é um problema, mas a gente viu que a gente consegue driblar isso muito bem, né? Então, eu só vou passar primeiro aqui, só para o Vitor contar um pouco da história da Target, bem breve, Vitor, que eu acho que é importante para contextualizar todo mundo, e também trazer essa sua visão aí de tecnologia com internet, direito digital, e a gente já depois passa a bola para o Kelvin apresentar. E eu acho que vale, Kelvin, você apresentar um pouco a Justo e depois a gente entra no nosso case, que é um pouco diferente, mas que está dentro aí do seu, tá? Vamos lá, Vitor, bom dia e obrigada aí pela agenda também para o Target Talks. Bom, obrigado. Bom dia a todos que estão participando. E já, assim, para ter uma dimensão, né, Aline, 52 encontros é muita coisa, né? Sim. Então, acho que mostra, né, muito do prestígio que você tem e a capacidade de organização, né, de trazer pessoas, engajar pessoas. Foram 52, eu não consegui acompanhar todos, mas temas diferentes, pessoas diferentes, o que mostra que tem muito para discutir. A gente tem pouco tempo, né? Um bate-papo, um café de 1 hora, né? Assim, um café virtual de 1 hora, mas acho que dá para a gente trocar uma ideia, né? Quando a Target, na linha do que você colocou, foi criada lá atrás, ela vinha numa análise de mercado, né? Primeiro, uma redução natural de valor de honorários para os escritórios de advocacia. Acho que assim, o serviço jurídico ele é um serviço muito peculiar, até pelas regras para você prestar esse serviço. Eu não consigo, por exemplo, captar investimento no mercado para abrir ou ampliar um escritório de advocacia, porque para ser sócio no escritório precisa ser advogado, enfim. Então, eu tenho algumas restrições e algumas barreiras de entrada. Então, isso torna o mercado muito difícil para novos entrantes, né? Ou é um escritório grande, consolidado, né? Chamar os placas, ou é um grande de volume, ou é um escritório especialista, ou é um escritório boutique. E a gente começou a ver no mercado coisas que aconteceram em diversos outros mercados, né? Muita gente entrando, a gente tem hoje 1.200.000 advogados, a gente tem 1.700.000 vagas abertas para estudantes, acho que dessas 1.700.000, cerca de 900.000 são preenchidas. A gente já tem curso de tecnólogo jurídico, a gente tem uma discussão no MEC de aprovação de curso de direito à distância, EAD, né? Já está aprovado, mas tem um parecer negativo do Conselho Federal. A gente tem outras áreas entrando no direito,
né? Aí, até uma das áreas que a Justo atua, né, que é um parceiro super bacana de se trabalhar, que é a área de operações legais, na Legal Ops ou controladoria, cada um dá um nome mais chique que o outro, mas você está trazendo para a área jurídica, né, para resolver problemas de cunho jurídico, que não necessariamente são com jurídicos, profissionais de outras áreas. Então, há 10 anos era impensável eu sentar com um cara igual o Kelvin, ou com um engenheiro de produção, ou com um contador, para discutir questões jurídicas. Hoje, quando você vai trabalhar no volume, né, e aí não só massa, mas volume, se você não tiver uma noção de produção, de sistema, ferramenta, fica muito difícil. E a análise desse mercado faz com que hajam algumas mudanças, né? E eu via uma das mudanças que seria tratar os processos que eram remunerados para gestão, que não tinha, né, não tem tanta discussão jurídica, mas é mais uma gestão de processo. Talvez fizesse sentido usar parte desse recurso para gerenciar e parte do recurso para fazer acordos, pagar. E a minha ideia lá atrás era que eram trabalhos substitutos, ou seja, que o escritório seria trocado por uma empresa de mediação. Depois de alguns anos, se mostrou que não eram substitutos, né? São parceiros. E hoje você tem empresas de mediação trabalhando com escritórios, cada um entendendo um pouco o seu papel, né? Questões que têm discussões jurídicas no escritório, questões que cabem mais gestão nas empresas de mediação e utilizando parceiros que vão trabalhar na gestão dessas informações. Então, esse foi um pouco do cenário lá atrás. Acho que a mediação, a gente precisa olhar, né, a mediação com uma régua de tempo adequada, porque nós tivemos um grande boom, né, muitas pessoas investindo tempo, dinheiro, achando que a mediação ia de uma hora para outra revolucionar a demanda, né? Até uma conversa que a gente tem, né, tratando com muita seriedade, né, a questão da mediação. Quando a gente discute, né, até a gente estava numa conversa da Target outro dia com os nossos mediadores, né, discutindo o que é um profissional da mediação. Assim, você paga todos os seus boletos com dinheiro vindo da mediação? Se você paga todos os seus boletos com dinheiro vindo da mediação, você é um profissional da mediação. Se você não paga todas as suas contas com isso, talvez você faça mediação, né? O que é diferente de você se tornar um profissional. Porque se tornar um profissional da mediação, assim como muitas vezes, né, se tornar um atleta profissional, você vai precisar viver daquilo. E muitas vezes, é o que a gente vê na prática, exige assumir as partes boas e as partes ruins. Uma das partes ruins que a gente vê no dia a dia são mediadores que não gostam de trabalhar com o sistema, não gostam de trabalhar com a ferramenta, gostam de fazer acordo, de ligar para as pessoas, negociar, etc. Mas não quer preencher a plataforma da Justo, não quer fazer uma análise de saneamento de caso, faz o acordo, não quer ficar naquele trabalho, né, naquela insistência de tanto usar a ferramenta para a concretização do acordo. Então, o profissional ele tem aquilo que a gente mais gosta e aquilo que a gente não gosta, né? Eu até brinco, né? O meu dia a dia, eu acho que é 5% jurídico, o resto é administrativo e tomando esporro o dia inteiro, né? Assim, muitas vezes, né? Pressão, trabalho. Então, eu acho que a gente precisa dar um salto daquilo que foi visto como uma grande paixão, né, que é a mediação, e daquilo que é visto como uma atividade que você precisa de ferramentas, de instrução e trabalho para isso. E aí, nesse modelo, né, o que parece, nós passamos por alguns momentos, né, da figura do mediador, da figura da mediação assistida ou conciliação assistida, e aí eu não me preocupo tanto, né, certo ou errado, com as filigranas conceituais, né, se é mediação, se é conciliação assistida, etc. Eu estou olhando para a resolução do problema. E para você resolver problemas, salvo casos muito pontuais, né, uma mediação familiar, uma mediação empresarial pontual, salvo situações específicas, você não consegue ter um trabalho de mediação sem ferramentas, sejam elas quais forem. Hoje é impensável você trabalhar com uma planilha de Excel.
eu preciso armazenar documentos, eu preciso que alguém assine esse documento e tenha segurança jurídica, eu preciso fazer um controle para gerar a nota para o cliente me pagar aquele trabalho, o cliente precisa conferir, eu preciso de uma plataforma com capacidade de se integrar a outros sistemas. E aí são mudanças de modelo de negócio. A Target sempre viu nas ferramentas de tecnologia algo essencial para o negócio da mediação. A questão é, preciso eu ter a minha ferramenta? Hoje, para mim, não faz o menor... Há 5 anos eu achava que tinha que ser, porque ia ganhar dinheiro, dava lucro, mas, e aí aquela história, só quando você conhece o dia a dia, né, e a dificuldade... Hoje você não consegue contratar desenvolvedor. Né? Então, eu vou disputar desenvolvedor com ajuste, enfim, são desde as questões básicas a você ter um parceiro que só está pensando em melhoria de ferramenta, enquanto a Target está pensando em melhoria de desenho de solução de conflito, em melhoria de treinamento de mediadores, em negociação e conversa com os tribunais, entender as dores do cliente. Então, eu acho que as ferramentas de tecnologia sempre, acho que cada vez mais são essenciais. A questão é você descobrir se você vai ter essa ferramenta ou se você vai trabalhar com parceiro. Na minha percepção, são negócios totalmente diferentes. Um depende do outro. Eu preciso da ferramenta, mas não preciso ser dono dela. E é importante, né, essa relação transparente com o cliente, porque às vezes o próprio cliente pode contratar a ferramenta. Não é? Eu não preciso, eu posso trabalhar para uma empresa que vai contratar justo diretamente, por exemplo, e eu vou trabalhar para essa empresa junto com a ferramenta. Ou eu posso ser, a empresa pode me contratar e eu contratar justo para trabalhar. Cada modelo de negócio tem um caminho. O medo, né, que é muito comum, de falar o seguinte: nossa, se eu falar para a empresa que eu trabalho com a Justo e ela for lá e contratar a Justo direto. Bom, se eu não entregar nenhum valor para a empresa, ainda que esse valor seja gestão, organização, experiência, etc., isso vai acontecer mesmo, mas o que a gente percebe é que todos os modelos de negócio são possíveis. A gente vê essa integração com os tribunais, a gente vê essa necessidade de gestão, e as empresas também querem focar nos seus negócios, né, nos seus negócios principais, de forma que esse compartilhamento parece ser um ambiente bastante virtuoso, mas ele precisa de um pouco de maturidade, de entendimento de modelo de negócio, de transparência, porque nisso tem contrato, a gente analisa dados pessoais o tempo inteiro, então eu preciso estar compliance com a LGPD, eu preciso ter DPO, eu preciso ter uma série de coisas que tornem essa parceria muito tranquila de ser validada pelos clientes. Mas, enfim, esse é um pouco da experiência. Só para passar a bola, né, eu acho que o negócio da mediação ele está em grande expansão. Eu acho que tem um campo enorme. De novo, não é um campo que substitui trabalho de escritório, né? Ninguém está trocando escritório por mediação, ou por empresa de mediação, ou por ferramentas. Mas eu estou voltando o cliente na sua esteira normal de atendimento e trabalhando em conjunto. Acho que faz parte de um pouco da evolução do setor e da maturidade que cada um de nós vai adquirindo no dia a dia. Mas é isso, Aline. Perfeito, obrigada. O que a gente nota, e hoje tem muita aproximação, inclusive, dos escritórios de advocacia procurando as câmaras de mediação para tratar os seus casos, né? Em algumas situações, as empresas procuram as câmaras de mediação e plataformas para que os clientes, para que os advogados usem. Então, acho que sai na frente os escritórios que já procuram e já têm essa parceria disponível. E aí, Kelvin, eu passo a bola para você, primeiro agradecendo de novo aí o Kelvin, que hoje está CEO da Justo, né? Está fora do Brasil, mas o online está ótimo, né, Kelvin? Então, a gente agora está até mais próximo, eu acho que a gente consegue no online se encontrar bastante e falar sobre as necessidades aí. Eu brinco que quando você virou CEO, eu fiquei super feliz, mas eu falei, ele não pode abandonar, porque se esse projeto está como está, são aquelas ideias mirabolantes que eu falava, Kelvin, Kelvin, aí o Kelvin sempre tem uma ideia, que é o que o Victor falou, cada um no seu lugar, né? Eu acho que você aí com a sua experiência e a gente com a nossa vontade de atender melhor. E aí eu passo a bola para você se apresentar, você contar um pouco da Justo,
se quiser, e depois a gente entra no nosso case, que eu acho que todo mundo está querendo conhecer um pouco como a gente fez tudo isso. Legal, legal. Obrigado, Aline. Então, primeiro agradecer o convite, né, aí para participar junto com vocês. Primeiro convidado de fora aí que você, né, estava falando, então, pô, prazer. Assim, falando um pouco da Justo em si e pegando o gancho no que o Vitor estava falando sobre tecnologia e o mercado legal, assim, e até um papo que a gente estava tendo antes, né? Primeiro que tecnologia ela é sempre ferramental. Então, assim, e eu acho isso engraçado porque é um conceito que, para mim, ela é assim, tá dado. Tecnologia é ferramenta. Mas, por conta de existir uma barreira de entendimento da tecnologia, muitas empresas de tecnologia, elas falam muito e se vendem como se fosse uma parada quase que o futuro, meio que aquele futuro distópico robótico, meio Exterminador do Futuro, sabe? Que vai, pô, robô e tal, não sei o quê. Até porque isso é uma coisa que a mídia também vende muito, né? Então, putz, tem robô, tem a Tesla, foguete, etc e tal. Mas assim, olha, isso é o tipo 0,1% da tecnologia que a gente está vendo que é a televisão, a tecnologia real, que é a tecnologia que a gente usa, né? Ela é uma tecnologia muito mais simples e muito mais ferramental, né? Então, pegar essa entoada desse discurso junto do legal causou esse receio dessa automação que você também falou, Aline. Que, né, o pessoal, quando a gente falava de plataforma de negociação, né, todo mundo ficava assim, meu Deus, vão substituir por robôs e nunca mais vai ter mediador, e daí vai acabar o escritório, vai acabar o advogado, né? Ficava naquela sensação meio, assim, catastrófica, assim, das coisas. E daí, a Justo, né? Então, quando eu entrei no Mercado Legal, eu lembro que eu olhei para isso e falei assim, não, gente, calma, não. E daí eu fui tentando, assim, conversando com diversas pessoas, diretores jurídicos, né, escritórios, eu fui entendendo um pouco do cenário. E eu fui entendendo assim, o porquê também não se constrói parcerias aqui. Porque, né, é quase como se fosse exatamente o que o Vitor falou, como se tivesse um conflito de que queria substituir e tudo ia desaparecer num dia para a noite, assim. O que não é verdade. O que não é verdade, né? Não é verdade por vários motivos. Primeiro que tecnologia que todo mundo fala, né? Todo mundo gosta de colocar os nomes mais complexos, né? Inteligência artificial, blockchain, etc. e tal, ela tem que ser útil. Ela tem que ser útil e ela tem que servir para alguma coisa. E não adianta só você ter. Por exemplo, em exemplo específico da inteligência artificial, que é uma coisa que está bastante em voga hoje, eu garanto para vocês que nenhuma legal tech brasileira tem uma inteligência artificial, que é diferente de uma regra lógica, tá? Então, assim, são coisas diferentes. Mas que no final, se gera o mesmo resultado, eu posso chamar de qualquer coisa e a pessoa vai vender lá, né, dessa maneira. Então, assim, dito isso, a Justo é uma ferramenta, né? Então, a metáfora que eu uso para que todo mundo entenda bem o que a Justo é uma ferramenta de automação para acordos judiciais ou extrajudiciais, acordos no geral, tá? Seja passivo ou ativo. E ela vai ajudar, e daí para você entender um pouco, ela é um carro, ela é a Ferrari. Ela é o melhor carro com o melhor desempenho de automação de acordos. Porém, como todo carro, ela vai depender de quem está dirigindo, né? Então, e é isso que faz a diferença, né? Então, assim, daí resgatando um pouco o que o Vitor falou e que a Aline estava falando também, um mediador, um negociador que é um bom motorista vai desempenhar muito bem com uma Ferrari. Do outro lado, a gente tem lá na Fórmula 1, na mesma equipe, dois, né, pilotos com desempenho totalmente diferente ali. Né? Então, a Justa ela é essa ferramenta para automação de fluxo de acordo. Então, ela vai fazer toda a automação, né, principalmente de partes muito repetitivas e partes que o negociador perderia um tempo. Né? Então, enriquecimento de contato, envio das primeiras mensagens, gerar uma minuta, né, colher uma assinatura, que são coisas que, putz, né, quando você vai olhar o negócio, você fala assim, pô, o grosso do trabalho e o que é mais humano do trabalho está, de fato, na negociação em si, né? Que é ali onde eu preciso do fator humano, né? Ainda mais nós, como um povo latino, né? A gente gosta de falar com o humano. Toda vez que eu tenho que falar com o robô, né? Que, putz, daí você fica com aquela raiva do tipo assim, putz, você não tá entendendo da minha necessidade aqui e não tá nesses 3 números aqui. Falar com URA já dá raiva, né? Imagina quando você tá falando com o robô, né? No chat, passa o estresse ainda maior, assim, né? E daí, num litígio, pô, piorou, pô, o cara já está processando a empresa, já está num momento de ódio ali, onde uma expectativa não foi atendida, né?
Então, você precisa pelo menos ser acolhido naquela dor. E é onde entra muito dos mediadores e negociadores, que se sabem usufruir da plataforma, acabam desempenhando um ótimo papel, né? Então, acaba fazendo um pouco disso daí. Então, assim, ajusto, e daí um papel da tecnologia também, que é importante a gente falar, que além da automação, além do ferramental de falar assim, olha, eu sirvo para automatizar, né, uma parte de um trabalho repetitivo, também é gerar feedbacks sobre o que está dando errado dentro de um fluxo, né? Porque um dos principais benefícios da tecnologia são dados. Eu consigo extrair dados de tudo que eu estou fazendo dentro de um computador, né? Existem logs, e tudo aquilo vira informação de gestão para mim. Porque quando a gente der agora falando especificamente do mercado de acordo, e seja ele qual for, tá? Então, ativo, passivo, extrajudicial, judicial, PROCON, enfim, o que for. Tudo ali está indicando para mim alguma coisa, né? Então, eu sempre brinco assim, existem dois motivos pelos quais a gente não faz um acordo. E o primeiro motivo, macro motivo, é a política de acordo. Então, a política de acordo pode ser ruim, né? E o segundo motivo é a gestão, as pessoas. Ou seja, o piloto do meu carro não está sabendo dirigir o carro que eu tenho, né? Então são esses dois principais motivos. Então, a Justo, além de oferecer o fluxo de automação, que é pegar o trabalho que é mais repetitivo e mais moroso, deixar isso mais fácil, permitir a humanização da plataforma, né? Então você ter uma negociação humanizada dentro da Justo também, gerar feedbacks sobre a política de acordo e gerar feedbacks sobre a atuação do negociador dentro da plataforma. Então, isso também é uma vantagem grande da tecnologia e que, de novo, gente, é uma tecnologia ferramental, entendeu? É uma tecnologia que não vai, né, não prevê, substituir, etc. e tal. E, de outra maneira, isso só existe através de parceria. É assim, isso não existe, porque daí, para que eu construa um bom carro, eu tenho que entender o que é um bom carro para o Vitor, para a Aline. Eu preciso que eles, né, como especialistas, me deem feedback para eu falar, putz, tá, isso daí assim, né, pode me ter um pedido que eu falo assim, não, pô, isso não é possível, isso não tem como. Até é possível, se eu tivesse, né, dinheiro infinito e recursos infinitos para construir. Mas dentro das possibilidades, dá para ir por esse caminho ou por aquele caminho. Então, é bem interessante, assim. Então, assim, dei uma explicação menos comercial do que a Justo faz, mas mais para vocês entenderem que a Justo, ela é uma ferramenta de tecnologia, né? E que ela é aliada da Target para que a gente, na frente de acordos, a gente consiga, né, otimizar ali o tempo e a capacidade de negociação dos mediadores que atuam na plataforma. E é isso, gente. Não sei se daí, assim, depois se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem também que eu mostre um pouco da plataforma. Eu acho que pode depois mostrar assim, mas assim, é muito interessante a gente colocar esses pontos, porque, na verdade, a gente trata o que todo mundo fala também, que é o omnichannel, né? Hoje a Justo consegue me trazer tudo na mesma plataforma, né? Eu acho que quando a gente começou, já entrando um pouco no nosso case, quando a gente começou, a gente contratou a Justo, ferramental, tudo que tem lá, de acordo com o que você falou agora, explicou. E aí a gente agregou, né? A gente trouxe dor de cabeça para você, um desafio enorme de usar a plataforma, de modo que a gente vislumbrou no desenho com um dos nossos clientes, a gente vislumbrou que faria sentido, né? E aí, quando a gente está olhando para isso, a gente vê que o desafio foi maior, né? Que foi colocar um monte de advogado na plataforma para analisar casos e aí entrar num desenho de que a gente também ajuda no saneamento, se é isso que o cliente precisa, né? E foi muito rápido, né? Não sei se lembra, a gente entrou, era só acordo, e de repente a gente teve que criar um outro núcleo, e você já tinha isso, e a gente usou de uma outra forma, e de repente a gente viu que criatividade, né? Eu acho que do ponto de vista de vocês, de produto, de tecnologia, muito rápido, né, Vitor? Porque eu acho que foi uma preocupação nossa, como controlar isso, como ter isso, né? E que a informação chegasse para as pessoas da maneira que precisasse, no tempo do cliente, porque tem tudo isso, né? Além de tudo isso, tem uma expectativa, né? E aí ela é dupla.
Na verdade, tripla. Ela é nossa, ela é de vocês, ela é do cliente. E aí conseguir criar os dashboards que fazem sentido. Porque eu acho que tudo que a gente faz, seja negociadores, seja nós como gestores, nada faz sentido se a gente não tiver como apresentar direitinho esses números, né? E o Vitor cobra bastante isso, que a gente tem um dever de casa interno também, de estar sempre antenado e online aí com essa expectativa do cliente. E acho que a gente tem atendido, porque o projeto já tem quase 2 anos, então é bem importante isso. E aí a gente trazer, assim, eu acho que do seu lado, Vitor, também das nossas evoluções, eu acho que contar um pouco de algumas preocupações, de algumas evoluções também desse modelo de atender, eu acho que é bacana, e depois a gente passava para o Kelvin como foi o lado dele de mudar um pouco as coisas que já estavam lá, né? Mas só dar um tom diferente. Eu acho que a gente está todos, né? Não tem como separar. Ou a gente vai entender, né, que o trabalho de mediação ele é um trabalho em equipe, né, com uma empresa de ferramenta, uma empresa de mediação, as áreas internas, né, que podem ser tanto a área jurídica, como pode ser também as áreas de relacionamento, porque o que a gente vê no dia a dia, as empresas não deixam, né, só para a área jurídica tratamento de demandas críticas, né? A gente tem clientes que o nosso ponto de contato é a área de clientes, algumas vezes a ouvidoria, mesmo quando é jurídico, dependendo se é uma questão de consumidor, é uma área, se é uma questão trabalhista, é outra, se é uma área de recuperação de ativos, é outro. Enfim, para cada uma dessas áreas tem uma necessidade específica, né? O que o Kelvin falou, a gente viveu muito, né? E ainda vive, né? Vira e mexe, né, Aline? A gente sabe, vira e mexe, bate alguém na nossa porta falando, putz, você não quer testar uma ferramenta? Olha, a gente está desenvolvendo, né? Um grupo, o que é super normal, faz parte do negócio. E a gente fala assim, olha, a gente pode te ajudar, mas chega um momento que você precisa fazer escolha dos parceiros. Porque não dá para você ficar toda hora deixando alguém entrar no seu negócio para fazer um piloto, porque é muito tempo perdido. Eu acho que esse tempo e essas horas perdidas, né, não no sentido pejorativo, assim, mas essas horas gastas para desenvolver um projeto, a gente usa para Mas é muito mais no mediação. sentido, né, Vitor, que tempo é dinheiro também, né? Então, assim, Não, é isso, de assim, putz, alguma para que que eu maneira. vou? Para que que eu vou? Assim, a gente tenta ajudar o máximo possível, mas eu vou assim, olha, chega uma hora que eu preciso, eu vou focar esse tempo conversando com o Kevin para alguma melhoria, uma ferramenta que tem capacidade de escala, né? E é isso, e aí uma análise muito operacional, Kevin, aí você me corrige, mas o que eu vejo em empresa é isso, poxa, tem desenvolvedor, tem trabalho, como é que isso funciona? Porque até com home office, né? O Kelvin está fora do Brasil e tem pessoas que trabalham para empresas no mundo inteiro dentro de casa. Então, passou a ter uma concorrência em dólar, né? Então, o cara pode trabalhar para uma empresa brasileira, pode trabalhar para uma empresa do mundo inteiro. Então, acho que essa experiência mostra assim, os clientes precisam, e aí, né, e também desmistificar um pouco a mediação, né, Aline? Você que está mais tempo trabalhando, e convive mais, né, no dia a dia com as pessoas que se dedicam à atividade de mediação, a gente sabe como é desafiador esse trabalho, né? E como hoje algumas empresas acabam usando a Target como uma empresa de saneamento de base, não uma empresa de mediação. E para fazer o saneamento de base, eu também posso otimizar o trabalho humano, né? Eu posso ter uma ferramenta que pode me ajudar. Claro, em algum momento eu vou ter que ter uma curadoria, uma análise, e a gente pode, de alguma forma, dar mais nobriedade à atividade da mediação com tecnologia e não retirar o trabalho da mediação com tecnologia. Um pouco dos desafios, né, que eu acho que a gente tem no dia a dia, e eu acho que é o que nos coloca como um diferencial, é entender que nós somos parte da esteira, né? Então, seja numa parte inicial da esteira, quando recebe uma demanda, é um canal crítico específico, ou um meio da esteira, quando é só um projeto para redução de contingência,
E eu acho que agora a gente começa a avançar um passo, que é entender que nós somos parte de uma esteira para manter o cliente ou parceiro na base de relacionamento da empresa. Isso gera uma série de benefícios, não é? Desde redução de custo de aquisição, eliminar estresse com o parceiro para essa atividade, enfim, a gente tem aí uma série de benefícios. Eu acho que a gente está nesse momento. Como, além de sanear a base, além de fazer acordo para reduzir contingência, eu consigo ser um parceiro estratégico para manter os parceiros do meu cliente dentro da sua esfera de relacionamento. Se é um consumidor, para que ele continue consumidor, se é uma questão trabalhista, para que aquela relação se encerre e possa, no futuro, voltar a ter uma relação, se é um parceiro comercial, que eles voltem a fazer negócio, e é um pouco essa visão que a gente tem. A gente, né, hoje, assim, não é bem assim, mas eu uso uma expressão que eu nem gosto muito, mas ela é ilustrativa, né, que é o acordo burro, né? Eu falo assim, olha, quando eu só olho para a contingência, mas eu tenho muito mais para olhar, né? Eu tenho uma relação, eu tenho um lifetime value, né, que é aquele valor que aquela relação vai dar se ela se mantiver no longo prazo. Mas eu acho que a gente precisa aprender e ser muito transparente com os clientes, que nós fazemos parte de um ecossistema para resolver o problema dele. E esse ecossistema são os mediadores, que é o elo, né, de pessoas mais relevante nessa questão, que é quem efetivamente vai apertar o parafuso, que é a cabeça, a inteligência, a emoção na linha ou no contato telefônico, presencial, com o cliente. Nós somos um ecossistema que é a ferramenta que vai fazer a gestão. Nós somos um ecossistema de pessoas inteligentes que vão desenhar o sistema de disputa e vão colocar a empresa num outro patamar do que hoje até se fala de responsabilidade judiciária também, né? A gente tem o ESG, né, de questões sociais, governamentais e de sustentabilidade, mas o judiciário também fala de uma responsabilidade judiciária, de forma a eu não levar para o judiciário aquilo que eu posso compor e que vai trazer um valor geral para todo mundo. Não é à toa, né, que a gente vê hoje outros negócios vindo, né? A Justo é um case, né, de você ter empresas que olham para esse negócio, entendem que ele tem valor, porque o negócio só tem valor quando ele resolve o problema das pessoas, não é? Quando ele vai ajudar as pessoas. A gente sempre me diz, a gente não trabalha para CNPJ, a gente trabalha para CPF, né? Eu falo com o João, eu não atendo a empresa tal, eu atendo a fulano de tal, que também tem as expectativas, e a gente se coloca bem nessa posição, como que eu gostaria de ser tratado quando eu tenho um problema. E problema todo mundo tem, então o que fica fácil, mas eu acho que a gente está num momento de olhar, escolher bem os parceiros, e nós nos posicionamos assim para a gente ser um parceiro estratégico das empresas que nós atuamos. É muito tempo, muitos anos dedicado a uma área, de forma que a gente consegue entregar não só conhecimento, reputação, qualidade técnica de trabalho e ferramenta. Não é a Ferrari sem gasolina, né? A gente é a Ferrari com gasolina. Mas, e a gente viu nos casos que a gente tem com a Justo como isso se torna muito efetivo para os nossos clientes. Acho que toda essa entrega, né? Acho que essa parte de tecnologia de investimento, Kelvin, eu acho que tudo isso não seria possível sem eu ter esse canal, essa esteira omnichannel aí, né? Então, é o que você falou, se eu tenho um bom piloto, um bom negociador, e da mesma forma se aplica para aquele nosso núcleo de consultores e auditores, a gente vê que enquanto alguns estão cada vez querendo mais e cada vez tendo mais, e o Kelvin corrobora com a sua opinião, Vitor, de que a gente deveria ter menos gente e privilegiar os que estão performando melhor, tal, mas eu gosto, na verdade, de ter bastante gente que dá mais trabalho para a gestão, né? Mas a gente gosta de ter esse outro lado, e a gente está revendo isso, Kelvin. E aí eu queria ouvir um pouco para você como foi essa mudança, né? A gente quebrou alguns paradigmas dessa esteira inicial, né? Que a gente sentiu essa necessidade do mercado, como o Vitor falou, de saneamento, né? Porque no primeiro momento a gente recebeu um cliente que era puramente acordo. Então, quem estava com a gente, está com a gente há bastante tempo, lembra
que era acordo. E, de repente, a gente se deparou com uma base que não era bem assim, mas que a gente tinha um produto para agregar. E, para isso, a gente precisava de ter o mesmo controle que a gente tinha antes, né? E aí eu te passo a bola aí para a gente contar um pouco. Então, assim, é bem isso, assim, acho que vamos... Uma coisa que o Victor falou e que eu acho que é importante ressaltar é o fato a questão de ter problema e resultado, né? Que acho que esse é um ponto que na tecnologia a galera se encanta muito pelos nomes, né? E daí não compara-se resultado. Então, assim, se entrega resultado é o que importa no final do dia, assim. É uma coisa que eu sou muito chato com, assim. Eu digo assim, cara, se a solução é um carrinho de papelão e entrega resultado, faz mais acordo que a inteligência artificial, o carrinho de papelão é o melhor lugar do que a plataforma, entendeu? Então, tem que ser tão eficiente quanto o carrinho de papelão. Tanto que quando a gente desenvolveu a plataforma da Justo, o nosso maior competidor, eu falava, não são as outras plataformas, é a planilha de Excel, onde vários escritórios ainda utilizam o Excel. Então, a gente tem que ser melhor que o Excel, né? E analogamente foi quando a gente começou a nossa parceria, foi isso. Então a plataforma da Justo, quando era só acordo, ela estava atendendo 100%, porque era só acordo, era uma coisa que, né, a gente entregava para outros parceiros, conseguia né, entregar o valor ali da automação, de tudo que a gente fazia. No momento que vocês vieram com a demanda de análise, né, e higienização, eu lembro que eu falei assim, olha, eu tenho uma ferramenta aqui, né, que é mais assim, bem aquém do que vocês estão pedindo, porque ela faz uma higienização, mas uma higienização muito simples, né, não faz higienização de objeto, porque daí e daí que vem o ponto da tecnologia de novo, né? Uma tecnologia que ela lê um processo, quando eu falo assim, lê o processo, porque a palavra ler o processo parece que lê e interpreta, né? E daí eu falo assim, não, olha, mas ela só lê, então ela, tipo assim, ela sabe que tá lá o nome Kelvin Araque, mas quem é, por que é, o que é, onde tá, não vai fazer isso, entendeu? Então daí eu falei, professor, essa é a ferramenta que eu tenho isso daqui, agora eu preciso do seu, né, auditor ali, que vai olhar e vai interpretar aqueles dados. Então eu consigo destacar e falar para você, olha, esses são os dados em destaque, né, né, por exemplo, se tem um advogado ofensor, se tem alguma coisa assim, Inteligência artificial, né? Que as pessoas gostam de exato, buscar de dados. Você tem a inteligência artificial. Exato, o que a gente faz é localizar os dados e deixar ali, mas agora eu não tenho né, o algoritmo em si, ele não tem a inteligência de interpretação do processo, né? Que esse é o ponto que entra ali o casamento. Então, quando vocês trouxeram esse desafio, eu falei assim, olha só, tenho isso daqui, né? Mas não vou conseguir fazer com que ele interprete, né, o processo em si, mas vai conseguir te entregar um resultado onde onde você vai poder ali, né, ver e analisar o seu mediador vai conseguir dar, né, no caso ali, quem está analisando, o advogado, ele vai conseguir analisar, né, o processo. Então, acho que esse foi o primeiro grande desafio assim inicial, logo depois quando teve essa mudança do projeto, né, que acho que esse foi o principal início assim do desafio, que foi o que uma fase que a gente chamou de pré-negociação, né? Que é essa fase de higienização, principalmente ela foi muito importante, ainda quando, né, você tem esses tombamentos de base que chega assim, que são gigantescos dos clientes, né? Então é importantíssimo parar ali. Então faz toda a parte, né, para quem não conhece a plataforma da Justo, ela vai fazer toda a parte de enriquecimento e vai trazer os dados do processo. Então, vou trazer os nomes das partes, os contatos, vou trazer os andamentos dos processos. Se tiver, né, em alguns casos, dependendo do TJ, se tiver anexo, também traz os documentos que estão em anexo. Então, o interessante também disso é que o negociador ele fica dentro da plataforma, então fica num fluxo único ali, né? Depois da análise, ele consegue liberar aquele caso para negociação, né? Então ele consegue depois já passar esse caso para negociação ali, que é onde a gente vai ter vai de fato, eu sempre brinco, é de fato onde a mágica acontece, né? Que você vai lá e você consegue fazer ali a começar a fazer o disparo de mensagem e as negociações. Então acho que esse foi o primeiro grande desafio, né? Que era fazer essa adaptação. E depois, eu acho que a segunda parte do desafio foi a parte mesmo da gente conseguir adequar os relatórios para a realidade de vocês. Porque, como eu disse, uma das grandes vantagens da Justo, né, e da tecnologia em si, né, se bem utilizada, não é só substituir trabalhos repetitivos e dar
outra coisa que eu brinco, né? Eu falo assim, é tipo a armadura do Homem de Ferro, né? Também, além da Ferrari, Vitor, a outra brincadeira é a armadura do Homem de Ferro, né? Que você vai potencializar o que aquela pessoa ali tem de melhor dentro dela, né? Então, depois disso daí, então, além de conseguir potencializar, trazer essa automação, é também te dar feedbacks. Então, também por conta de eu ter um fluxo diferente, onde tenho higienização de base, análise dos casos, análise do objeto, é ou não passível de acordo, para onde vai, o que vai, e né, o que a gente vai fazer, depois a esteira de acordo, né, a gente teve, por conta desse fluxo diferente, a gente teve também que ter painéis diferentes, né, para que você também pudesse olhar e medir para falar, pô, esse é um bom advogado que está analisando o caso, ele tem eficiência, qual que é a produtividade dele, ele consegue trabalhar em cima disso aqui, né? Além do simples ali, né? Fez acordo, não fez acordo, quanto que economizou, né? E etc e tal. Então, acho que esses são os dois principais pontos, assim, que a gente conseguiu junto com a Target, daí, nossa, quebrando muito cabeça e daí, né? Sempre conversando bastante, tentando entender as necessidades. Porque é isso, né? De novo, eu não sou advogado, né? Então, assim, tudo bem que agora foram 3 anos que eu estou trabalhando, né, no mercado de legal, né? Mas, assim, eu lembro que no começo eu falava assim, não, dando moral, dando material, não sei o que, começava a falar vários juridiquês, eu ficava assim, calma aí, gente, o que é isso daqui? O que significa? E daí, para poder entender. Então, no começo Porque era tem isso. que ser separado, né? Porque um ganha, outro perde, porque é tão alto. Exatamente. Então, para poder entender toda a lógica, para também conseguir montar uma ferramenta que seja adequada, que converse a mesma língua, que atenda isso daí. E o legal da Target em específico, como parceiro, é que é um parceiro, eu acho assim, um dos únicos parceiros, eu consigo falar isso, que consegue usar a plataforma com 100% da capacidade da ferramenta, né? E isso só acontece por conta disso, né? Da parceria de você chegar e falar assim, putz, eu tenho um outro fluxo aqui, Kelvin, que eu sei que a plataforma pode ser que atenda de alguma maneira, e daí eu falo assim, tá, vamos sentar e vamos conversar para poder entender. E daí explica o fluxo, eu falo, tá, isso daqui pode ser atendido aqui, e daí aqui a gente faz de outra maneira e monta um fluxo e consegue, assim, usar 100% da potência da plataforma para poder, né, também aí atender o fluxo do cliente, né, dos clientes que vocês têm aí, para ser mais eficiente também, né, entregar um resultado bacana, como tem sido também. Super legal. Pessoal, deixa eu ver, a gente não tem nenhuma pergunta aqui. Se você quiser mostrar algum dashboard, não sei se você tem alguma coisa, se você quiser mostrar, eu acho que a gente pode aproveitar, a gente está aí nos minutos finais, e a gente vai, acho que você pode mostrar, e o pessoal, se tiver alguma pergunta, pode abrir os vídeos, super à vontade, é um bate-papo mesmo, como o Vitor falou, um café aí, que a gente está só contando um pouco de como a tecnologia é a nosso favor, né? Eu acho que a gente tem algumas coisas diferentes na Target. Eu brinco que essa esteira, que é a negociação assistida, que a gente tem foco no acordo, né, na verdade, mas a gente tem um passo antes, que é entregar uma necessidade do nosso cliente, que é de ter essa análise que a gente conseguiu aí por meio de inteligência artificial, por meio da geração de dados, porque é o que o Kevin falou, tudo que está nos dados eu consigo gerar um relatório. E essa eu acho que é a facilidade e é muito amigável, né? A Justo me deixa livre. Então, assim, isso que eu gosto, porque eu gosto de não ter que pedir toda hora, e eu fico fuçando também, eu encho o saco às vezes, porque eu fico super curiosa nisso, né? Então, aí eu começo a ter algumas ideias, e aí é possível, na verdade, né? Então, eu sempre falo, Kelvin, precisa você, precisa não sei quem. O Kelvin até deixa falar com os desenvolvedores, eu me sinto muito importante. E aí sempre dá umas ideias legais, porque não pode, né? Porque é jurídico falar com técnico quase não dá certo, mas até que vai super bem, né, Kelvin? O Kelvin já liberou e foi boa a experiência. Não, porque assim, eu acho que uma vez também que a gente entende a linguagem um do outro, fica fácil, na verdade, assim, né, boa parte do meu trabalho é traduzir os dois mundos um para o outro, né? Sim. Então, eu sempre brinco, eu sou quase um tradutor, então tem que ficar, entender, ver, para depois falar numa outra linguagem, né? Porque o desenvolvedor ele também tem uma outra maneira de pensar e né, mostrar a linguagem dele. Deixa eu compartilhar só o relatório aqui para que vocês consigam ver, só para vocês entenderem um pouco, né, como que funciona depois essa parte. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Legal. Então aqui, gente, só para vocês entenderem um pouco, a plataforma, então, depois de toda a parte da automação, aqui é um lugar onde a gente vai conseguir enxergar um pouco sobre a política de acordo. Então, lá o que eu disse, né? A gente vai ter
existem dois motivos pelo qual a gente não faz o acordo. A política de acordo ser ruim, né? Ou ter uma questão de gestão ali, o negociador em si não está sendo eficiente em relação ao uso da plataforma. Aqui a gente está vendo um pouco da crítica à política de acordo. Então tem informações bem simples iniciais, tipo a média de alçada máxima, média do valor do acordo, economia, total de acordo feito, né? Então coisas bem simples. Aqui embaixo a gente consegue começar a ver, né? No caso aqui dessa empresa, o que está acontecendo. Então tem lá importou, ou seja, está negociando na plataforma 4.200 casos. Desses 4.200 casos, 56% manifestou interesse em negociar. Demorou 1,3 dias, né, para que essa parte aqui manifestasse interesse. Aqui já fez 672 acordos e já perdeu 19% da base. Demorou, em média, 3,4 dias para se fazer o acordo e demorou, em média, 5,1 dias para se perder um acordo. E uma coisa que daí eu já gosto de mostrar, né, uma vantagem que a Aline falou sempre aí, que é a plataforma ser omnichannel. Então, o que significa ser omnichannel, né? Que ela possui diversos canais de comunicação dentro dela, né? Então, a gente dá para a parte, seja ela advogado ou autor, né? Daí, obviamente, sempre respeitando se tiver advogado constituído, enfim, né? Por qual canal ela deseja falar. E deixando para o mediador tudo dentro de um lugar só. Né? Então, aqui é legal para a gente desmistificar um pouco da questão da importância do uso do WhatsApp. Porque eu acho que é assim, uma coisa que estão falando, WhatsApp, né? Que é bastante popular e no Brasil. Né? Mas olha só, esse gráfico aqui mostra que boa parte das negociações são feitas pela plataforma, ou seja, a plataforma ela também tem um chat dentro dela que ela pode ser usada, então quase 40%, né, 37,7% é feito pela plataforma, e depois e-mail, né? Também porque, daí é engraçado isso, né? Mas porque no meio jurídico também existe uma resistência grande né, do uso do WhatsApp por uma informalidade, né? Então, assim, putz, é muito melhor eu fazer aqui por e-mail. De novo, principalmente quando a gente está falando de caso trabalhista. Então, quando é caso trabalhista, isso aqui muda completamente, vira quase tudo e-mail e plataforma da Justo e bem pouco WhatsApp. Mas num consumerista... Posso te falar, no consumerista a gente está tendo, depois olha a nossa, que aqui eu sei que é de outro cliente, mas a nossa a gente está surpreendentemente, que é a ODR mais utilizada nos últimos tempos, tem sido o WhatsApp, acredite se quiser, assim, tá? Então, assustador. E telefone, você vai ver que a gente usa pra caramba o telefone da plataforma, sim. Muito interessante isso. O WhatsApp, ele vai ser bastante utilizado, né? Assim, daí é outra coisa, vai variar de público, né? Principalmente porque daí, se vocês, como vocês, né, têm uma carteira grande de telefonia também, acaba sendo, óbvio, o WhatsApp acaba sendo bastante utilizado. É meio que... Então, assim, mas, por exemplo, a gente tem clientes que usam, né, interior do Nordeste. Meu, é ligação, não adianta. Você vai ter que ficar ligando e tal. Mas aqui é legal para a gente mostrar um pouco essa variedade dos canais, né, que a gente tem. Aqui embaixo também são dois índices que eu acho que são muito interessantes a gente mostrar, porque se bem utilizados, eles conseguem, assim, dar um ganho bem legal na crítica à política de acordo, que é o índice de aderência e curva de elasticidade contra a proposta. E daí, assim, né, para quem é do direito já fica, caraca, muito número, né? E daí é legal aqui para a gente começar a olhar e ser crítico, porque é uma coisa que eu falo também para as pessoas, né? Por exemplo, hoje a Target, com essa ferramenta, ela tem uma capacidade de criticar uma política de acordo sem ser só me dar mais alçada. Porque isso é né? Putz, isso é uma crítica tão rasa da política de acordo, tipo, obviamente, se eu tivesse uma alçada maior, eu fecharia mais acordo, né? Porque é lógico isso, mas, putz, o quão eu preciso de mais alçada, em qual fase, em que momento. Então, o índice de aderência, inicialmente, ele vai medir, né, o quanto daquela carteira, de fato, é negociável. Esse é um ponto interessante. O que a gente considera uma carteira negociável, então? Quando a contraproposta não excede 30% da minha alçada máxima, ou seja, se eu tenho uma alçada máxima que é de R$1.000, o autor ou o advogado pede 8.000, não é negociável, concorda? Não tem o que eu possa fazer para negociar, né, baixar de 8.000 para 1.000, né? E também aquilo que não tem uma obrigação de fazer esdrúxula. Então, também não adianta o cara concordar com R$1.000 e pedir, não, mas eu quero uma carta escrita a próprio punho do Vitor Moraes pedindo desculpa porque eu comi um chocolate mofado. Enfim, não tem jeito, não existe isso, não existe também negociar isso. Então, isso é legal porque eu já consigo de cara mostrar para a empresa, para o cliente, falando assim para ele, olha só, do que você está me dando para negociar,
negociável é só 70% da base. O resto tem 30% que eu nunca vou conseguir negociar, né? Porque está dentro desse quadrante não negociável. E do outro lado da curva de elasticidade de contraproposta, mostra para mim daquilo que eu perdi por falta de alçada. Quanto a mais aquela parte estava pedindo para mim de alçada. Então, isso aqui é legal que, por exemplo, assim, no 50% aqui, eu consigo ver que 10% das pessoas pediram 50% a mais da minha alçada máxima. O que é legal, porque daí eu falo o que isso quer dizer para a empresa, né? Para o cliente, para o nosso cliente lá final. É falar para ele assim, olha só, se você aumentar em 50% a sua alçada máxima, a gente vai fechar 22% a mais de acordo. Sendo que 10% pediu 50%, 5% pediu 30%, mais 5% pediu 20% e mais 10% pediu 3%. Então, isso aqui é legal porque eu consigo mostrar para ele quantitativamente e daí ele faz os cálculos lá dele, né? Enfim, se ele aumentaria ou não essas alçadas máximas para poder, né, fechar mais acordos e em quais as fases ali que ele conseguiria fechar. Enfim, daí tem muitos itens, tem motivo de perda, tem bastante outras coisas aqui que são mais simples, né? Mas a gente consegue comparar se tem interesse no acordo, por que eu estou perdendo tanto caso, né? Isso aqui é legal também para a gente conseguir criticar um pouco a política de acordo do cliente. Isso acaba trazendo para a gente, em reuniões com o cliente, muitos dados para ser levados, como você falou, sem achismo, né? E no nosso caso também, de algumas estratégias, por exemplo, para os casos analisados, aqueles casos saneados, a gente criou estratégias de códigos para que eu gere os motivos mais robustos para o cliente, que aí foi uma super sacada do seu pessoal de tecnologia aí junto com a gente, para a gente trazer isso mais robusto. Então, a gente vai refinando isso, né? Eu acho que faz todo sentido e, como você fala, o mediador sabe todos os dias o que ele tem que fazer, ele sabe quanto tempo ele está demorando para responder, ele sabe quem respondeu por qual canal, como você colocou, que tudo isso que o Kelvin traz em relatório está lá na página de cada negociador. Então, por exemplo, eu consigo entrar, o Vitor consegue entrar, a nossa área de gerenciamento de dados também consegue entrar e verificar quem está melhor, qual região, qual advogado, qual juiz, e aí a gente vai refinando de acordo com nossa necessidade, né, a gosto do cliente, né, na verdade, das entregas que a gente quer. Então, isso eu acho que é super bacana. E um ponto que a gente precisa também, que a gente ainda tem, né, que é algo que eu vejo às vezes, e a gente, inclusive eu e o Vitor, a gente, super questionador, que você já sabe, a gente simula alguns acordos a gente para ver qual é o caminho, porque os advogados às vezes não fazem o acordo. Ainda tem uma resistência, né, às vezes, da tecnologia, uma coisa que para a gente parece inconcebível falar hoje, que as pessoas ainda não assinam digitalmente, né? Mas eu acho que é um caminho que a gente está percorrendo, porque a gente sabe que se ele assina digitalmente, para a gente a vida está totalmente controlada, né? Faz todo sentido, a plataforma tem esse EP Brasil aí de empresas, chega, e a gente também vai agregando nessa melhoria de como chega, de até ajudar, né? Eu acho que o negociador também tem essa possibilidade de educação, entre aspas, para que as pessoas não tenham medo da tecnologia. Ela está lá a nosso favor, e se ele fizer por lá, vai ser muito mais rápido, né? E aí, acho que esse grande desafio também, que a gente acaba, mas por que não vai, né? E aí a gente vai refinando isso, parece um absurdo, mas a gente fala, prefiro por WhatsApp, tá tudo bem. O WhatsApp, normalmente, pela plataforma é possível, mas também tem gente que prefere por fora, e aí a gente joga tudo na plataforma. E aí vai tendo essa evolução, né? Mas eu acho que foi um bate-papo super legal, espero que as pessoas tenham gostado, eu acho que a gente consegue fazer várias coisas. Eu acho que tem uma pergunta aqui, se a plataforma consegue fazer acordos sozinhas, né? Sim, nessa nossa carteira, não. E aí eu acho que você pode falar um pouquinho para você, então, como funciona essa interação, se faz minuto ou não. Pode falar da Justo como um todo. Acho que... Legal. Então, assim, uma vez... A plataforma não faz nada sozinha, tá? Esse é o primeiro ponto que eu vou colocar, que a plataforma ela nunca faz nada sozinha. Ela sempre tem que ter um pouco da anuência do negociador. Então, ou de quem está atuando dentro da plataforma. Ela tem todo um fluxo automatizado. Então, se você tem uma alçada pré-definida, né? Então, nesse processo eu pago até R$3.000, por exemplo, né? Num caso passivo. E a parte oferece algo, né? Dá uma contraproposta abaixo dessa alçada, o caso ele vai se movimentar sozinho, ou seja, ele vai sair de um caso em negociação para um caso em proposta aceita. O que isso significa? Significa que a proposta foi aceita, mas não que o acordo foi fechado.
porque daí agora eu preciso formalizar aquele acordo. A formalização daquele acordo, ou seja, a minuta, né, a assinatura, ela não é feita sem a anuência de um negociador. Então, assim, ela precisa, né, sempre ter um acompanhamento de um ser humano. E, de novo, é por isso que é um carro. O carro, ele, né, por mais que ele tenha lá até o carro da Tesla, que tem o piloto automático lá, ele ainda precisa, né, de um motorista. Você não pode dormir no carro, você não pode fazer, você tem que ficar lá, né, dando assistência para a ferramenta. Então é isso. Então a plataforma ela não fecha acordo sozinho, né? Porque esse é um grande receio também. Ela vai facilitar e automatizar para que colocar a bola na marca do pênalti para que o negociador ali consiga chutar o mais rápido possível. E nesse ponto entra isso que você estava falando, a questão, né, da assinatura digital, né, assinatura eletrônica, se o advogado tiver o token, então entra nesse ponto. Mas sozinha, nada é feito assim, sem nada. E a minuta, ela faz, claro, ela consegue, né, fazer a minuta. Isso. E daí o legal é que assim, uma vez, daí também a gente funciona com base no modelo dos clientes. Então a Target tem uma minuta que a gente automatiza a elaboração da minuta por dentro da plataforma. Então a gente pega o que a gente chama de variáveis, né, que é o número do processo, o valor do acordo, conta bancária, etc e tal, e a plataforma faz a substituição dessas variáveis, gerando um arquivo já pronto, né, onde ele, de novo, o negociador mediador, ele vai conseguir passar, se ele tiver que alterar alguma coisa, colocar uma cláusula, retirar uma cláusula, ele consegue fazer e enviar por assinatura por dentro da plataforma também. Então, isso é uma coisa que é bem interessante e ajuda, de novo. É aquela atividade manual e repetitiva que, se ele tivesse, ele ia pegar um arquivo de Word, abrir, daí ele ia pegando e né? Ou colando isso, copiando e colando, e a plataforma faz isso de maneira automatizada. Tá, muito legal, acho que super respondeu. Vitor, vou passar para você para começar aí as colocações finais, depois para o Kelvin, e aí super agradecer as pessoas que participaram. Eu espero que a gente tenha desmistificado algumas coisas aí do dia a dia de uma plataforma, né? De trazer esse case totalmente humanizado da Target. Eu acho que a gente precisa ter parceria mesmo, como a gente colocou, e dá para fazer um monte de coisa junto e ganhar escala, ganhar cliente, ter esse dia a dia aí mais seguro, né? Principalmente no tratamento das informações. Aline, só então finalizando, né? Agradecer todo o trabalho que você tem feito na Target e os projetos como Target Talks e tantas outras coisas. Acho que isso é um privilégio poder trabalhar com você nesses projetos. O Kelvin também, que é um parceiro legal e topa desafios com responsabilidade, né? Enfim, a gente está sempre trabalhando de forma muito verdadeira, né? E o que o Kelvin falou, né? A gente não vende só slideware, né? Que é aquele PowerPoint bonito que funciona, né? A gente tenta entregar resultado. Eu acho que para todos que já trabalham com projetos, né, de negociação, mediação e que usam plataformas, tem um desafio de implementação, que eu acho que é algo que a gente consegue ajudar na Target. A gente sabe que muitas vezes não é uma questão de conhecimento, né, informação ou ferramenta das empresas, mas é uma questão de braços, tão simples quanto isso, e gestão desse capital humano, e é uma parte do trabalho que a gente consegue fazer. Eu acho que vale, né, em todos os eventos que a gente discute mediação, fazer um agradecimento e um reconhecimento muito especial de todos os mediadores que estão no dia a dia, né, da solução. O bisturi nunca vai ser mais importante que o médico, né? Assim, então, a ferramenta nunca vai ser mais importante que o mediador. Então, a gente precisa ter muita cautela, né? Muito embora seja essencial, né? A ferramenta, ela não ganha uma prevalecência sobre aquele que opera a ferramenta. Eu acho que é esse entendimento sobre a ferramenta que torna a utilidade e os projetos muito exitosos, né? Que é reconhecer o papel, reconhecer como a ferramenta pode ajudar. Acho que principalmente quem está no dia a dia, está todo mundo cansado de slideware e PowerPoint que gira para um lado, gira para o outro. Quando você põe para rodar, não vem, não funciona, não tem dado, não tem informação, os dados não batem. É aquela propaganda de iogurte, né? Que na propaganda sai que é uma beleza, né? A embalagem, a hora que você compra, a coisa não desenrola. Então, eu acho que analisar esse cenário com parceiros que têm
histórico, informação, bagagem, estrutura, e topam esse desafio, né? E os momentos que as empresas vivem, que as empresas também, acho que torna o nosso trabalho muito bom. Então, mediadores, organização, ferramenta, é o que a gente tem feito aí um sucesso do nosso trabalho. Então, é isso aí. E só complementando também, que nesse formato novo, a gente tem alguns advogados que não são negociadores, né? Que toparam o desafio, que vestiram aí a camisa de também acessar uma plataforma de ODR, né? E acreditar que também dá para tirar o máximo daí. Muitos nem acreditavam, viu, Kelvin? Mas como o processo está aqui, né? Até os anexos, sim. Ele vem, só que tem tribunal que não vem, e aí a gente tem que entrar, e aí não é um problema da plataforma, né? E eu passo para você, Kelvin, para a gente já caminhando para o fim. Gente, primeiro, assim, de novo agradecer, foi muito boa a conversa, é sempre bom trocar com parceiros que entendem, né, o que é a tecnologia e como ela deve ser usada, e foi que, reforçando o que o Vitor falou, assim, né, o bisturi nunca é mais importante que o médico, né, então, assim, mas um bom médico sabe usar bem o bisturi, então, pro lado do, né, são coisas que fazem a diferença ali, o que vai diferenciar um bom médico de um mau médico é exatamente isso, né, então, assim, a Justo ela tá para atender nessas demandas, né? Então, para facilitar a vida ali de quem está operando e para agregar e mostrar resultado. Antes, né? Não sei se aqui tem gente que é de empresas, departamento jurídico de empresas. A dica que eu sempre falo e que eu sempre dou sobre isso é: se você está traumatizado com alguma plataforma, não feche as portas para outras oportunidades dentro desse trabalho, né? Porque às vezes a gente se encanta com um discurso que sempre é muito bonito, mas o que de fato faz você ficar é o resultado, né? E eu acho que é o que a Target tem mostrado junto com a Justo, nos parceiros que ela atua, né? E é isso que é uma coisa que eu sempre falo, né? Vocês viram na minha apresentação que eu não fico falando de inteligência artificial, de sei lá o quê, de, enfim, 1000 coisas, blockchain, enfim, que a galera gosta de ficar falando esses hypes. Tentem fugir do hype e se apeguem aos resultados. É a dica que eu dou quando você vai tratar de tecnologia, né? Então é assim, fuja do hype e se apega ao resultado, porque é isso que vai manter você ali sempre dentro do seu cliente, né? E é isso, Sim, gente. tem Obrigado. uma consideração super legal que me permita fazer ao vivo aqui, Cristiano, que é realidade sem mágica, né? Não tem mágica mesmo. Tem a parte administrativa terrível. A gente consegue, graças à inteligência artificial, tirar os relatórios e ficar enchendo vocês todos os dias, que faz parte da gestão estratégica. A gente está cobrando aí o que a gente sabe que dá, mas não tem mesmo realidade sem mágica. Eu gostei. A gente fecha assim. Super obrigada aos nossos mediadores, consultores, as empresas que estão aí. Foi muito bom rever pessoas queridas de projetos aí do Brasil todo aí. Muito obrigada. E até o próximo. Deve ser nos próximos 15 dias. Já a gente põe o próximo Target Talks aí, tá bom? Obrigada, gente. Até. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até.